queridas amigas, queridos amigos aqui presentes, nossos cumprimentos, nossos votos de paz, rogando a Jesus, o Senhor de todos nós, que por intermédio dos Espíritos bons nos abençoe, nos envolva nas vibrações salutares da atmosfera voltada para o pensamento do Cristo. Na noite de 17 de abril de 1857, narra Canuto de Abreu e outros, o extraordinário pedagogo, pensador, filólogo e educador francês, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, teve dificuldade em conciliar o sono. Parecia que ideias agitadas e uma certa expectativa e até ansiedade naturais tomava conta do grande gigante. Essa ansiedade de expectativas dos grandes acontecimentos. Parecia que, pelo caleidoscópio mágico da sua memória, passavam os lances mais importantes da sua trajetória como pensador, como educador, como cientista da França e de Paris em particular. Naquele caldo de cultura do século XIX, ele parecia rememorar, graças a esses clichês ainda não totalmente compreendidos da memória, que às vezes liberam as suas recordações, cujas lembranças são evocadas com conteúdo emocional, que nos chegam de maneira particular, graças a algum evento, a algum episódio, alguma situação externa que parece desencadear essas memórias afetivas. Ele, num relance, tendo dificuldade de adormecer, conseguiu visualizar toda a trajetória da sua vida até aquele momento. Ele pôde recuperar na memória dos seus ensinamentos, da sua trajetória de grande e de gigante da cultura mundial, todos os lances que resultaram na experiência que deveria culminar no dia seguinte, 18 de abril de 1857. Naquele momento, o professor Rivail passava em revista a sua biografia desde a infância, quando, educado por magistrados católicos, por uma coincidência da vida, entre aspas, ou uma curiosidade do destino, foi encaminhado a uma escola que era dirigido por um protestante. E ali, diante daquele gigante da cultura e da pedagogia do futuro, Johann Henrique Pestalozzi, no castelo de Verdun, na Suíça, ele deveria absorver e internalizar os métodos educacionais de vanguarda que antecipava os tempos no século XIX. Ele pôde não apenas conhecer as duas doutrinas religiosas mais importantes da época, a católica romana, de origem familiar dos seus pais, e agora a protestante francesa particularmente, graças àquele homem venerando, que chegava a se dobrar de joelhos para falar de igual para igual com as crianças. Aquele homem que no seu gabinete possuía sempre uma Bíblia que norteava os seus passos na ética do Evangelho de Jesus e educava a criança não apenas no sentido formal do termo, mas entendia a educação no sentido mais elástico, mais abrangente, atribuindo também ou envolvendo também o caráter pedagógico no que diz respeito aos elementos morais, aos elementos éticos. Ele se recordava que a partir dos 14, 15 anos, ele já substituía o mestre em algumas disciplinas quando este tinha que viajar para divulgar os seus métodos educacionais. Pôde passar em revista de memória os grandes lances da sua carreira como intelectual, até culminar quando ele apresenta uma tese de doutorado na Sociedade Científica de Arras, na qual ou com a qual ele é notabilizado com prêmio e honraria, cujo tema era qual o melhor método educacional para os tempos atuais. Ele que erguera
o educandário Rivaio para educar crianças às luzes do método pestalozziano. E mais tarde, o Instituto Denisard para educar adolescentes com a mesma metodologia, ali mesmo em Paris, embora fosse nascido em Lyon, interior da França. Esse homem notável, que traduzir as obras de Fénelon para o alemão, que chegara a elaborar o primeiro programa da Universidade de Sorbonne, programa acadêmico. Esse homem que fez a primeira gramática de conjugação dos verbos irregulares da língua francesa, os mais difíceis de todas as línguas neolatinas. Esse extraordinário homem que estudara magnetismo durante 30 anos, desde o fluidismo, magnetismo animal do médico vienense, algo exótico para a cultura da medicina, Franz Anton Mesmer, até as experiências que ele pôde observar na cultura francesa, que combinariam com o Marquês de Pizéguir e com uma série de experiências que resultariam mais tarde na hipnose, do magnetismo à hipnologia, e que tinha história e tradição em La Salpêtrière, a famosa Universidade da França, que albergara Jean-Martin Charcot, mais tarde, na década de 1880, quando, através daqueles métodos do magnetismo animal de Mesmer, se pôde utilizar recursos da hipnologia, da indução hipnótica, para compreender o subconsciente e, mais tarde, anos depois, o inconsciente de Freud. O professor Rivaio pôde revisar rapidamente pela sua memória esses acontecimentos da sua carreira cultural, da sua carreira de grande intelectual. Ele se recordava das experiências educacionais as mais variadas. Ele se recordava do quanto ele pôde utilizar a sua dominação, isto é, o seu domínio dos idiomas para além da língua francesa, já que possivelmente ele era poliglota, sabendo falar 5 idiomas além do francês. Foi graças a esses recursos intelectuais que mais tarde ele pôde reunir para examinar, ainda segundo as suas memórias que passavam em revista na sua tela de acontecimentos mentais, os fenômenos conhecidos na cultura europeia, particularmente em Paris, les tables tournantes, as mesas girantes ou as mesas falantes, que começaram por volta de 1848 em Hydesville, em Nova York, no condado de Rochester, e mais tarde tomaria conta do mundo, inclusive inundando a Europa de vários fenômenos, da Itália com Eusapia Palladino, a Inglaterra com Florence Cook, a França com grandes intelectuais que ali aportavam para examinar aqueles fenômenos tão fantásticos que chegaram a ser registrados mais tarde por grandes escritores e literatos, como é o caso de Tolstói, que em um momento especial do seu Ana Karenina vai colocar na boca de um dos personagens a seguinte colocação: você tem alguma coisa para fazer? Eu também não tenho. Vamos fazer uma experiência de mesa girante, mesa falante? Que era o passatempo, o divertimento, a curiosidade das pessoas frívolas e ociosas, que não tinham o que fazer e se relacionavam com aquele tipo de fenômeno à semelhança de um ilusionismo de circo, de uma prestidigitação. E o professor Rivaio ficara sabendo desses acontecimentos. A princípio, não podendo compreender o fenômeno, não emitia opinião a respeito do fenômeno. O seu caráter de bom senso, o seu rigor intelectual, a sua responsabilidade de não ser leviano, de opinar sobre algo que não conhecia. Mais tarde, conversando com um amigo seu, o senhor Fortier, que também era magnetizador, e que falou de maneira entusiasmada sobre aqueles fenômenos que ele participara, o professor Rivaio respondeu algo assim: ora bem, a eletricidade, que na época estava sendo descoberta, o fenômeno elétrico, a eletricidade, através do seu fluido elétrico, expressão utilizada na época, não havia a expressão corrente elétrica, o fluido elétrico pode interferir na matéria inerte e gerar alterações e até movimentações da chamada matéria inerte.
A eletricidade não deu ainda a última palavra, à semelhança da gravidade, que talvez não conhecemos todas as suas possibilidades. Talvez estamos diante de um fenômeno perfeitamente explicado pela luz das leis da ciência, das leis da matéria. Ao que o Sr. Fortier iria lhe responder dizendo que não se trata apenas de mesas que se agitam, que se movem ao erguer das mãos das pessoas presentes que participavam do acontecimento, mas também, em determinados momentos, seja por intermédio de um código especial, uma batida sim, duas batidas não, ou cada batida o número correspondente em ordem da letra do alfabeto, para se formar um código através do qual se pudesse comunicar, dando respostas inteligentes, algumas muito acima do conhecimento das pessoas presentes. E quando o Sr. Fortier ele fala que algumas respostas eram dadas em idiomas que as pessoas não conheciam, não se tratava, portanto, apenas da mente das pessoas presentes interferindo na matéria e gerando aquela comunicação, entre aspas, mas uma comunicação de uma inteligência oculta, de uma inteligência estranha, acima da inteligência convencional e vulgar. O professor Rivaio teria respondido: isso é bem diferente. Estou diante de um fenômeno que, se realmente é assim como é narrado, é um fenômeno novo que precisa de uma explicação. Do contrário, eu não vejo nessa explicação, nessa história, senão uma historinha para colocar a criança para dormir. No português do brasileiro, história para colocar boi para dormir. Eu não sei por que colocar os bois nessa história. Eu não vejo senão uma lenda, uma tradição, uma superstição, disse a ele. A não ser que me provem o contrário, porque todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente, de uma causa inteligente provém. Uma mesa e uma cadeira não tem cérebro, não tem nervo, não tem sensibilidade, não tem raciocínio para pensar, portanto não pode produzir comunicações inteligíveis, comunicações lógicas, comunicações inteligentes, porque não tem capacidade de elucubrar, porque a matéria inerte é destituída de espontaneidade. Eu preciso examinar o fenômeno para tentar entender o fenômeno. Do contrário, não posso conceber dessa forma que a mesa ou a cadeira fala ou raciocina. Mais tarde, no mês de março, na última terça-feira do ano de 1855, ele é convidado a participar de um sarau na casa de uma pessoa famosa de Paris. Essa senhora Pleine-Maison, recebia as notáveis personalidades ali na sua casa, desde Napoleão III, o imperador da época, até Victor Hugo, o célebre pai do romantismo francês na literatura, desde os grandes escritores e poetas como Alexandre Dumas, o pai do Conde de Monte Cristo, até Frédéric Chopin, ali aportavam na sua casa essa senhora famosa que abria a sua casa para dar saraus e que participava frequentemente de sessões de mesa girante e falante, graças principalmente a algumas meninas que pareciam ser elas as responsáveis por produzir aqueles fenômenos, meninas de 14, 15, 16 anos, que no século XIX ainda era considerado infância, não havia ainda essa adolescência um pouco mais precoce, conforme nosso conceito atual. Ademais, a menina de 14, 15 anos, no século XIX, menina, era privada da educação formal, da escolaridade. Até a época de Allan Kardec, a mulher era vedada a entrar na própria universidade. Mais tarde, Marie Curie, se não me falha a memória, foi a primeira mulher que entrou em La Sorbonne, a mãe da radioatividade. A mulher era privada da escolarização da cultura formal. No máximo, aprendia algum instrumento para tocar em casa e as chamadas prendas domésticas. E é assim que nós iremos ver essas meninas de 14, 15 anos, especialmente duas meninas cujo pai era amigo da senhora Pleine-Maison, o senhor Baudin, pai de Caroline e Julie Baudin, 14 e 15 anos, respectivamente. Mais tarde ele conheceria a senhorita Hermance Dufault, conheceria a senhorita Ruth Céline Jaffé, a médium que receberia as mensagens de um espírito de verdade e que seria responsável pela terceira edição da obra que ele elaboraria e que refundiria.
O professor Rivaio conhece essas pessoas e na primeira sessão que ele participou, diz o livro dos Espíritos e a sua tradição histórica, as senhoritas Caroline e Julie Baudin ergueram as mãos e ele observando e anotando, até que ele próprio faz a primeira pergunta: és tu, mesa, quem fala? E em código, a mesa teria respondido: não, somos nós, as almas dos homens que viveram na terra. A partir desse momento, se estabelece um contato diferente. O contato havia, mas para perguntar coisas frívolas, coisas ridículas, coisas das paixões humanas, coisas a respeito de ganhar dinheiro, de conseguir tesouros secretos, de conseguir casamento. Imagine se os espíritos dão casamento a alguém. Essa superstição que já havia naquela época e que as pessoas confabulavam com entidades frívolas iguais a elas, ociosas iguais a elas. E é naquele momento que o professor Rivaio começa a fazer perguntas sérias, recebendo, portanto, respostas sérias, e aí colhendo informações sérias para mais tarde estabelecer toda uma obra em cima desses informes que ele recebia. Ele vai escrever mais tarde: estava diante de um fenômeno novo, uma lei da natureza nova que estava sendo desvelada e que era necessário agora examinar. E se os espíritos são as almas dos homens que viveram na terra, significando dizer que há uma humanidade, além da humanidade corpórea, que se acotovela, expressão ipsilíteris que ele utiliza, se acotovela conosco, os homens, se os espíritos constituem uma população que se interrelaciona o tempo todo conosco, fazendo, na verdade, uma mesma população em duas faces, a face da matéria carnal, da matéria mais densa, e a face da matéria sutil, a matéria incorpórea, a matéria não carnal. Os espíritos, se são essa população, constituem também uma população heterogênea, feita de seres sábios e de seres ignorantes, de indivíduos portadores de grande seriedade e indivíduos brincalhões, de indivíduos que se preocupam no bem e outros que se preocupam em perturbar as pessoas, porque nada mais constitui do que a mesma população que viveu na Terra e que se foi para a chamada vida espiritual. A partir daí, ele estabelece um contato maravilhoso. Vai reunir cerca de 50 cadernos para fazer as mais notáveis perguntas sobre filosofia, sociologia, teologia, religião, antropologia, psicologia, psiquiatria e as mais notáveis áreas do saber humano, recebendo informações extraordinárias, vindo daquelas meninas quase analfabetas, mais tarde estabelecendo contato em várias partes do mundo com centros espiritualistas, metapsiquistas, centros de comunicação, de transe, chamados mais tarde espiríticos. Esses centros ou sociedades que eram mais mediúnicos do que propriamente espíritas na época, porque o espiritismo estava ainda se formando, ele então recebe as informações variadas, chegando a dizer que uma informação só pode ser aceita como verdadeira se tiver a repetição da universalidade do ensino, formando, portanto, uma mesma fonte que se repete, vindo de uma mesma fonte, de um mesmo consenso, não se tratando de uma opinião pessoal. A partir daí, ele recebe uma série de informações que mais tarde ele vai ter a honestidade de dizer: o trabalho daquele que organizou, estava falando dele mesmo, o trabalho daquele que organizou essas informações não é apenas senão de dar uma certa sequência didática, lógica e clara, porque o conteúdo não pertence à cabeça do homem que organizou as ideias, mas dos seres espirituais. Algumas de cujas opiniões nós pensamos diferentes ou pensávamos diferentes, mas tivemos a honestidade de colocar aquilo que vinha dos espíritos. O professor Rivaio, em uma dada reunião com a senhorita Jafé, em transe sonambúlico, porque o fenômeno evoluiu da mesa girante, das batidas, que era muito rudimentar e penoso. Mais tarde se percebeu que colocavam uma ardósia, a chamada cesta de vime ou cesta de bico, mais tarde prancheta americana, mais tarde ouija, em que se colocava um lápis acoplado em um local ou uma caneta.
o sensitivo colocava as mãos e o lápis se movia em um fenômeno de efeito material para escrever. Mas ainda assim era penosa. E percebeu que a mesma energia que o sensitivo desprendia para mover a mesa ou para mover o lápis, ele podia pegar com as mãos e era impulsionado de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais viável, mais veloz. Surgiria aí a escrita indireta ou psicografia. Mais tarde, a fala indireta ou mediunidade falante, que mais tarde, graças a André Luiz e outros, seria chamada psicofonia. E assim há uma série de fenômenos que seriam incorporados para facilitar a comunicação, que ele chegou a dizer mais tarde que os fenômenos intelectuais se sustentam com uma força maior, porque os fenômenos de materiais, embora chocantes, são mais fáceis de serem encenados e de serem produzidos com um embuste, com uma farsa. É muito mais fácil produzir, por exemplo, um espetáculo aqui, um fenômeno chocante, utilizando até de tecnologia, do que receber a mensagem de um filho de alguém que desencarnou, com a mesma letra, com o mesmo estilo, se eu não conheço a pessoa. O fenômeno intelectual, por incrível que pareça, é mais forte, diz Allan Kardec, e demonstra de uma maneira mais cabal a realidade do mundo espiritual. E a partir desse momento, o professor Rivaio recebe uma série de comunicações para culminar em um momento quando um certo espírito Zéfiro ou Zé se comunica dizendo que era amigo dele, que estava vinculado a ele em várias épocas, que esteve junto dele na época dos druidas, possivelmente no século II a.C., ali mesmo naquela região das Gálias, onde era o solo da França. Ali mesmo naquela região, eles estiveram juntos. E o Zéfiro dizia: tu eras o nosso chefe, o nosso sacerdote. Éramos druidas, vegetarianos, reencarnacionistas, celibatários, amantes do Deus da fraternidade, e tu te chamavas Allan Kardec. Ele achou o nome Allan Kardec tão curioso, que mais tarde, usando esse pseudônimo, coloca na obra, penso eu, o nome Allan Kardec, porque o nome dele era conhecido na cultura mundial, para que as pessoas não associassem a obra que ele produzia pelo nome conhecido de educador e pudesse buscar a obra pela identidade, pela fama que ele tinha, mas pelo conteúdo da obra, em razão da profundidade do conteúdo. E penso eu também, para não misturar a identidade do educador com a mensagem que ele dizia que não pertencia à sua própria autoria. A partir daquele momento surgia Allan Kardec, e o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio lentamente iria desaparecendo do cenário mundial e da cultura internacional, a ponto de ser praticamente desconhecido hoje. Quem vai na França sabe disso. A biografia de Le Professor Rivaio e o professor Allan Kardec passa a se tornar mais conhecido, especialmente naquela época, quando os fenômenos agitavam, a ponto de ser conhecido por grandes literatos como Sir Arthur Conan Doyle, o pai de Sherlock Holmes, que mais tarde se torna espírita e tem um capítulo no seu A História do Espiritismo, hoje corrigido, História do Espiritualismo, onde tem um capítulo sobre Allan Kardec, falando sobre o trabalho desse homem extraordinário. A verdade é que o professor Rivaio, Allan Kardec, se recordava de tudo isso. E se recordou quando elaborou uma obra que ele deu o nome de O Livro dos Espíritos. Nada mais justo, nada mais claro, nada mais didático do que colocar a obra O Livro dos Espíritos. Portanto, o livro era dos Espíritos. E ao tentar apresentar, ele convida um amigo seu, o senhor Danty, proprietário de uma livraria famosa no coração de Paris, ali na Grande Ballier de Paris, na Avenida Santana. Ali ele apresenta ao seu amigo Danty o Livro dos Espíritos, que vai ler a obra de maneira tão ansiosa e ávida que vai dizer: esta obra vai revolucionar o pensamento da cultura terrestre. No futuro, a ciência terá que dialogar com esses elementos aqui, que estão expostos nessa obra. E a doutrina religiosa terá que também absorver uma série de aspectos que essa obra apresenta. Eu vou me empenhar em divulgá-la. Farei questão de apresentá-la na livraria que leva o meu nome, a Livraria Danty. Mas o senhor Danty morreu, faleceu. E a senhora Melania Danty, que ficou encarregada de cumprir os compromissos do seu marido, e que, sabendo que o seu marido havia dado a sua palavra, palavra empenhada, quis honrar, mas antes disso,
graças a seu filho mais velho, que tinha preconceito contra doutrinas espiritualistas, especialmente naquela época em que o materialismo predominava na cultura mundial, especialmente na França, que era o berço de toda a cultura mundial. Havia um caldo de cultura materialista muito forte. O filho dela tentou convencê-la a não publicar a obra, porque talvez seria prejudicial à própria livraria. E a senhora Melânia vai dizer que gostaria de cumprir com a palavra do seu marido, mas, diante da insistência do filho, ela resolveu ler a obra. E ao lê-la, ficou tão emocionada que encaminhou imediatamente, com uma expressão na frente da capa do original, très urgent, urgentíssimo, muito urgente, enviando a gráfica deles, que ficava a cerca de 300 quilômetros a oeste de Paris, na cidade de Saint-Germain-des-Laye, para ser impressos cerca de 300 cópias para serem mais tarde publicadas no dia seguinte, 18 de abril de 1857. O livro possui um pouco mais de 500 perguntas, 270 páginas aproximadamente. Mais tarde, a partir da terceira edição, é que seria reelaborado mais tarde e adicionado mais questões, resultando em 1019, 1018 perguntas, a depender da tradução. A obra seria mais tarde encaminhada de Saint-Germain-des-Laye para Paris, ali, na Avenida Santana, ali, na chamada Rua dos Mártires, ali na Grande Balliet de Paris, na livraria Danty, no centro, onde aquela mesma livraria que publicou Honoré de Balzac, que publicou Victor Hugo, que publicou grandes literatos, em uma das prateleiras de maior destaque estava o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Às 11 horas da manhã, chegam as carroças com os primeiros exemplares, que foram colocados de uma maneira emocionada. Eu imagino que o professor Rivaio deveria estar também entusiasmado e emocionado, embora seu caráter discreto, seu caráter suave, diamantino, sua postura com temperamento introvertido, conciso, deveria estar muito alegre, deveria estar muito entusiasmado. E as primeiras movimentações deveriam ter chamado a atenção, porque a venda dessa primeira edição foi um sucesso, chamando a atenção da cultura mundial, especialmente a cultura francesa. Conta ainda Canuto de Abreu que naquele dia, ele, o professor Allan Kardec, conheceria um amigo seu, cuja amizade iria para além da morte, Nicolas Camille Flammarion, o notável astrônomo francês, que com 15 anos foi colocado como diretor do Observatório Astronômico de Givezy. Esse homem genial, gênio precoce, que adorava as estrelas, entra na livraria naquele dia quando vê aquela movimentação, pega o Livro dos Espíritos, abre e ao ler o índice se interessa no item pluralidade dos mundos habitados. E ao examinar o item, ele fica deslumbrado com a lógica do argumento. Da mesma forma que existem organismos compatíveis para respirar dentro d'água, e se a gente nunca conhecesse, por exemplo, as guelras e o sistema respiratório dos peixes, ninguém acreditaria que um ser vivo poderia respirar dentro d'água. Da mesma forma, devem haver organismos compatíveis com o meio ambiente dos planetas variáveis, ainda que esteja mais afastado do Sol, cuja fonte de calor para nós seria insuficiente, mas deve haver organismos compatíveis com a realidade material daquele plano. Ele fica deslumbrado com a lógica do argumento, com as colocações que ele já achava aquilo, mas nunca conseguia traduzir em palavras. Ele havia descoberto algo que já sentia. Ficou tão entusiasmado que chamou a senhora Melânia e perguntou: "Senhora, quem é esse tal de Allan Kardec? Quero conhecê-lo." E ela vai dizer: "O senhor está com sorte, porque o professor Rivaio está aqui presente." "Mas o professor Rivaio eu conheço de nome, é um educador daqui." Pois o pseudônimo dele chama-se Allan Kardec. Os dois apertam as mãos. Os dois gigantes se abraçam em uma amizade que nem a morte vai interromper. Porque no túmulo de Allan Kardec, quando seus despojos foram trasladados para Père-Lachaise, quando o seu cadáver foi trasladado de Montmartre para Père-Lachaise, se não me falha a memória, ou o contrário, mas para Père-Lachaise, para ser sepultado, o professor Allan Kardec, ali velado
e mais tarde um discurso memorável que Nicolau Camille Flammarion fez e que foi registrado mais tarde na obra Obras Póstumas. Entre outras considerações, ele diz: mestre, nós sabemos que tu estás aqui. Da mesma forma que esse sol que nos aquece irradia raios ultravioletas, raios infravermelhos, que os nossos olhos não podem perceber, mas que irradiam e nos alcançam, nos aquecendo, mantendo-nos no calor. Da mesma forma, nós não percebemos com os olhos materiais a vossa presença, mas sabemos que tu estás aqui. Pede a Deus e às estrelas por nós, tu que estás já em contato com as estrelas e estás no reino dos céus. Já não digo adeus, digo ao revoar, até breve. Logo mais estaremos juntos. Olha para as pessoas e vai dizer: Allan Kardec não era apenas uma pessoa inteligente, era le bon sens incarné, o bom senso encarnado. Um elogio que ficaria mais tarde famoso e célebre a respeito de Allan Kardec. Era o bom senso encarnado, a encarnação do bom senso, preferindo negar ou rejeitar 9 verdades, considerando a mentira, do que aceitar uma mentira como verdade. Porque rejeitar 9 verdades, considerando a mentira, é uma questão de tempo para mais cedo ou mais tarde essas verdades rejeitadas, com o progresso, serem aceitas. Mas aceitar uma mentira como verdade é gerar muita perturbação e depois, para retirar a perturbação, demora muito mais tempo. O bom senso dele, a sabedoria desse homem extraordinário e a obra que ele publicaria, a 18 de abril de 1857, inaugura uma nova mentalidade cultural na Terra. Naquele mesmo dia, uma carruagem passa, e talvez por conta do burburinho e da movimentação, essa carruagem estaciona e desce a Aurorine Dufin, conhecida na cultura francesa como George Sand, pseudônimo masculino, porque graças ao preconceito e o machismo, a mulher não podia nem escrever crônicas, não podia escrever textos, e era uma crítica intelectual, uma das primeiras feministas. Essa mulher extraordinária, que se envolveria e se casaria com Frédéric Chopin, essa notável mulher que tinha coragem de entrar no Café de Paris, usando chapéu, vestida de homem, para chocar a sociedade, para chamar a atenção para o preconceito contra a mulher. Essa mulher que chegava a escandalizar os homens usando charuto para chamar a atenção, e escrevia crônicas com uma inteligência brilhante para a carruagem. E ao descer, encontra o professor Rivaio, saúda, e ele vai dizer: senhorita, e ela vai dizer: senhor, o que é que está acontecendo aí? Acabo de publicar o Livro dos Espíritos. E o de que se trata? Das relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Ela teria ficado pálida, levou a mão ao peito e começou a dizer: eu sei que isso é verdade, porque eu mesmo, escrevendo sozinha, de vez em quando tenho sentido e experimentado a presença de um mundo invisível que me atormenta, que me envolve. Eu sei que essas interações existem. Eu agradeceria muito ao Senhor que me mandasse por correspondência, em encomenda, um exemplar do livro que eu vou ler. Aliás, um não, 2. Um para mim e um para meu amigo Vitor Hugo, que também é simpatizante do mundo espiritual. E essa senhora, mais tarde, não apenas ler a obra, mas não teve a sabedoria de não divulgar nada a respeito de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, falando a respeito dele, defendendo, porque o seu nome estava envolvido em muitos escândalos. A sua personagem era algo controversa. E talvez se ela falasse em torno de Allan Kardec e do Espiritismo, seria mais malefício do que benéfico para a época. Ela, sabendo disso, faz silêncio, mas começa a escrever uma série de obras sobre reencarnação. E o seu amigo, Vitor Hugo, que mais tarde perderia de maneira dolorosa uma filha sua, uma filha querida sua, vai apelar para a mediunidade do seu filho Carlos Hugo, que era um notável médium psicógrafo mecânico, cuja filha se comunica por seu intermédio, e mais tarde poetas como Lord Byron e outros se comunicam por ele. Vitor Hugo se torna espírita e assume de público a sua profissão de fé espírita. É assim que nós vemos o Livro dos Espíritos sendo encaminhado, por exemplo, segundo consta, o próprio Allan Kardec teria enviado a Napoleão III, o imperador, que também simpatizava, que participou de sessões mediúnicas com Daniel Douglas Home,
ao lado da sua esposa, Imperatriz Eugênia, e outros das cortes europeias, e outras personalidades que ele, discretamente, no anonimato, enviava o Livro dos Espíritos por correspondência. Uma obra que sintetiza a sabedoria universal. Uma obra que fala desde as questões que inquietam o ser humano da filosofia ancestral até os grandes desafios da pós-modernidade atual. Uma obra que elucubra e examina várias questões que sempre inquietaram o espírito humano. Uma obra que, segundo o professor Herculano Pires, é tão bem elaborada que suas 4 partes deram origem a 4 outras obras. 4 partes que seriam elementos ali em germes sucintos, que resultaria mais tarde em desdobramentos daqueles elementos que os espíritos apresentaram e que mais tarde reservaram a Allan Kardec desenvolver, com a colaboração e a supervisão sempre deles, os espíritos desencarnados, os bons espíritos. Uma obra cuja primeira parte fala das causas primárias e de Deus, os elementos gerais do universo, que mais tarde esses elementos seriam desenvolvidos em A Gênese, um trabalho sobre a origem do universo na visão espiritual. A segunda parte, o mundo espírita ou o mundo espiritual, que resultaria na obra O Livro dos Médiuns, que desdobraria a parte fenomênica, experimental, a parte que Kardec chamava guia prático dos evocadores. Isso é, daqueles que vivenciam a prática mediúnica, o intercâmbio de maneira segura, de maneira saudável. A terceira parte, das leis morais, que resultariam na ética moral da doutrina espírita, que é uma reprodução, uma repetição e um resgate da ética cristã primitiva, razão pela qual resultaria em o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que fala das grandes questões teológicas, tradicionais da religião, que fala no nada e na vida futura, nas penas e nos gozos terrenos, penas e gozos futuros, que fala em grandes temas teológicos como inferno, céu, purgatório, diabo, anjo. Das esperanças e consolações resultaria em o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. 4 partes que resultariam em 4 obras. E alguns dizem que o prolegômenos e a introdução resultariam em o que é o Espiritismo e o principiante espírita. Que obra extraordinária! Que obra que sintetiza não apenas as grandes tradições espirituais da humanidade. Allan Kardec conseguiu reunir aquilo que havia de essencial do esoterismo egípcio, a cabala hebraica, da tradição hinduísta ao samsara do budismo, o hinduísmo de Krishna, a doutrina romana, o calvinismo, o luteranismo, os vários segmentos protestantes que se derivaram do pensamento cristão, a doutrina de Maomé. Allan Kardec pegou a essência de todos os pensamentos e processos religiosos da Terra, que ele considerou, e os espíritos assim confirmaram, serem leis universais. O que significa dizer que a proposta do Espiritismo não é estabelecer uma seita específica, mas examinar as leis que regem o mundo espiritual e que fazem parte de tradições religiosas outras, não apenas da doutrina espírita. O papel do Espiritismo nunca foi ser original, mas é reunir, daí codificar, estabelecer em código, essas leis universais que às vezes ficaram esparsas. De um lado, o Ocidente cristão, que faz apologia do amor que salva, mas com a unicidade da existência, e do outro lado, o Oriente não cristão, que fala do processo reencarnatório, mas numa conotação fatalista, numa colocação determinista. O Espiritismo procura extrair, dentro dos aspectos supersticiosos que existiram, dentro das confusões humanas, das paixões humanas que sempre contaminaram as religiões, retirar aquilo que é essencial e que faz parte das leis do universo, para formar aquilo que nós consideramos de mais essencial. Daí Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo não se propõe retirar
a fé daquele que já tem, ou combater a fé daquele que já possui, mas vem oferecer fé daquele que não a tem, e vem fortalecer a fé daquele que já tem. Há um texto dele na Revista Espírita que ele chega a dizer: os católicos podem, com o espiritismo, continuarem sendo católicos. Os budistas, com o espiritismo, terem no espiritismo confirmação dos pensamentos budistas. Os hinduístas, os protestantes, os cristãos, os muçulmanos, os não cristãos, encontrarem no espiritismo elementos que reforçam a sua visão religiosa, o seu padrão religioso. Porque o espiritismo não vem derrubar, competir ou brigar com as outras propostas de fé. Vem oferecer o sustentáculo de todos os pensamentos religiosos. Mas o espiritismo, no seu exame, em O Livro dos Espíritos, fala de coisas que a mim me deslumbram. Eu pego, por exemplo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, causas primárias, e ali tem elementos, até hoje, às vezes, quando eu li o Livro dos Espíritos há anos, né, eu li e ficava assim, mas que espíritos são esses? Quando o Allan Kardec começa a apertar eles dão uma resposta assim: na vossa pobreza de linguagem não tendes ainda a condição de compreender. Eu disse, na hora que o negócio ficava bom, os espíritos dão uma resposta dessa. Parece uma fugida. E depois, quando a gente vai ficando um pouco com o juízo na cabeça, né, e vai amadurecendo um pouco, vai percebendo que aquilo não é aleatório. Quando a gente pega, por exemplo, lá o capítulo de espírito e matéria, os elementos gerais do universo, os espíritos dão uma série de respostas assim. Quando a gente pega e vê a evolução da ciência, os espíritos estavam dizendo, olha, calma aí, você quer que eu responda como? Porque na época de Kardec, matéria era aquilo que era compacto, que feria aos sentidos. Era algo que era ferir os sentidos, quanto a matéria já evoluiu. Hoje quem disser que a matéria é que fere os sentidos, está ainda no século XVIII e XIX. Hoje, definição de matéria é uma das coisas mais difíceis. Moral da história, os físicos quânticos estão batendo cabeça, estão concluindo que não sabem o que é matéria ainda. Porque tem os quarks, os top quarks, as partículas que não têm massa, é uma partícula, mas não tem massa. Olha que coisa. Quem é da área da física e da química sabe o que eu estou falando. Não apenas o bóson de Higgs, mas agora partículas para além dos top quarks. Para além dos prótons e dos nêutrons. E aí há partículas que passam a matéria. Há partículas que têm o comportamento dual da física quântica, o princípio da incerteza, da indeterminação. Há partículas que, a depender do observador, ela se comporta de uma forma ou de outra. Se o observador olha, ela se comporta como onda. Se não olha, se comporta como partícula. Olha que coisa. A observação do observador interfere na matéria. Há partículas que parecem estar se teletransportando. Estamos falando de uma matéria que irradia, porque essa matéria compacta aqui, no mundo subatômico e quântico, está irradiando, há uma irradiação da matéria. A matéria está tremendo. Aí você vê Allan Kardec perguntando, que definição podeis dar de matéria? Imagina o espírito de verdade para cima de mim, meu amigo. Você quer me fazer uma pergunta dessa? Você quer fazer uma pegadinha comigo? Claro que Kardec nem imaginava, né, o que é que o espírito de verdade visualizava diante desses acontecimentos. Qual é a resposta que ele dá? A matéria é o laço que prende o espírito, com o qual ele progride e evolui. Ele intelectualiza a matéria e sem o qual o espírito, a matéria se desorganiza. Deu uma definição, mas não chegou a concluir. Então, a obra, o Livro dos Espíritos, fala dessas coisas. Imaginemos falar de fluidos. Em uma época que fluido era gás. Era água que era fluido. Mas está falando de outros fluidos. Fluidos muito mais sutis. Quando ele examina instinto e inteligência, a diferença de um e de outro, e onde um se conecta com o outro. Hoje na psicologia animal, na etologia, nas várias doutrinas do pensamento, quando ele examina o perispírito, quantos elementos que ele antecipa aos tempos. O mundo espírito, o mundo espiritual, quando ele examina a emancipação da alma, o sonambulismo. Kardec chega a dizer, numa visão profética, o sonambulismo é uma luz projetada na psicologia do futuro. Ainda é. Porque ainda a neurologia considera o sonambulismo um transtorno do sono, nada mais.
E Kardec já dizia, porque pelo sonambulismo nós vemos claramente a independência do corpo e da alma. Quantos sonâmbulos que dizem que estão vendo coisas que não estão no ambiente? Como é que ele está vendo coisas que realmente estão acontecendo, mas não está vendo coisa com os olhos, porque os olhos estão fechados e ele está com o corpo ali naquele... Então alguma coisa nele está vendo que não é o próprio corpo. Kardec já falava isso no século XIX. E ainda o sonambulismo é muito mal estudado pelas neurociências de maneira geral. É muito mal compreendido os fenômenos sonambúlicos, as influências dos espíritos em nossas vidas, o quanto ele desdobrou, quanto ele sintetizou das várias tradições espirituais, o processo desencarnatório, da desencarnação, a chamada perturbação espírita, perturbação espiritual, que um amigo meu até me corrigiu dizendo que no original francês é desorganização espiritual ou distúrbio espiritual, não necessariamente perturbação. Porque a perturbação aqui não é necessariamente desencarnar perturbado, porque São Francisco de Assis, qual era a perturbação dele? Era um suave despertar. E Kardec vai examinando isso. O processo da encarnação tem um capítulo específico. Ou seja, a necessidade do espírito se vincular à matéria. E um capítulo sobre reencarnação, voltar à matéria, que é um outro assunto. Examinado tudo isso em O Livro dos Espíritos. As leis morais. Quando ele fala que há leis que regem a matéria, há as leis que regem a alma, há leis que regulam a vida do corpo, há as leis que regulam a vida da alma, do psiquismo, mas que ambas têm a mesma origem, que é Deus. E ambas se misturam em uma só, lei divina ou natural. Primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. E que mais tarde, por objetivo didático, ele, Kardec, propõe aos espíritos dividir em 10. Mas a lei é uma só. É uma só lei. Que ele dividiu para a gente entender em 10. De lei do trabalho, passando por lei da conservação, reprodução, destruição, sociedade, progresso, liberdade, até chegar lei de justiça, amor e caridade, que os espíritos vão dizer, essa é a síntese, porque resume todas as outras leis, porque a lei divina ou natural é lei de justiça, amor e caridade. Não sei se dá para entender, mas lei de justiça, amor e caridade sintetiza as 3 grandes revelações de caráter universal. Moisés, a lei de justiça, Jesus, o amor, apresentado por ele como o máximo, e a caridade, que é apresentado pelos espíritos como o amor cristão em ação. As 3 revelações em uma lei só. Porque era uma só lei. Não vim destruir a lei e os profetas, disse Jesus. Vim dar-lhe cumprimento. Vim cumpri-la. Como diz Pastorino, o verbo pleros que ele utilizou, que tem a ver com cheio, né? Daí plerasai, né? O pleros, cheio, o copo que está cheio. Então, vim cumprir, vim completar, seria a tradução mais correta, e não cumprir no sentido de obedecer, porque se Jesus fosse obedecer à lei de Moisés, ele não faria nada de especial. Não seria nada de especial, porque outros obedeciam. Vim cumprir no sentido de completar, mas sobretudo de exemplificar. Jesus era a lei de Deus encarnada. A lei de Deus, naquele momento, encarnou em um ser humano. E essa lei chama-se Jesus. Lei de justiça, amor e caridade. E ele coroa a terceira parte num capítulo que é um capítulo mais psicológico de toda a obra, perfeição moral. Quando fala da personalidade humana, do comportamento, quando fala de autoconhecimento, quando fala de orgulho e egoísmo, quando fala da educação moral, os elementos para o indivíduo se transformar, abnegar-se, vencer as paixões, o conceito de caridade, como entendia Jesus, e uma série de outros elementos que ele coloca como sendo basilares, como sendo capitais para o processo de melhoramento, de transformação, que é a essência do Espiritismo. O Espiritismo, diz Allan Kardec, tem como objetivo principal reformar os homens, torná-los criaturas melhores, fomentar o progresso da sociedade, sem o quê? O Espiritismo, diz Allan Kardec, eu vou dizer com as minhas palavras, ele não diz assim, o Espiritismo se transformaria numa nova parapsicologia, que aliás já está no ostracismo, numa nova metapsíquica, só discussão de fenômeno, de produção de fenômeno. Não que o fenômeno não seja importante, é importante, mas se o Espiritismo ficar apenas nos fenômenos, diz Allan Kardec na conclusão da obra, não se sustentará. O que sustentará ele será a força da sua filosofia moral, diz Allan Kardec. O que significa dizer que a força do Espiritismo está
nas consequências que ele acarreta, no resultado que ele desencadeia nos homens. O Espiritismo não é uma religião apenas, é um estilo de vida. Já que o Espiritismo, apresentado em O Livro dos Espíritos, é o cristianismo de volta. E Jesus não fundou uma religião, apresentou um estilo de vida saudável, com o qual podemos viver. As religiões são instrumentos humanos para que a gente possa chegar lá. São exercícios humanos, são experiências humanas para nos ajudar. Não é que a religião seja desnecessária. São recursos humanos. Mas o mais importante não é a religião, mas o que fazemos dela. Quando eu me recordo que numa mesma doutrina tivemos Francisco de Assis e Torquemada, percebemos que não é a culpa da doutrina, mas é a proposta dos homens. A forma como os homens abordam a doutrina. E no capítulo Esperanças e Consolações ele fala das grandes expectativas que aguardam o homem após a morte. Nas grandes elucubrações. O Livro dos Espíritos é tão especial que fala sobre as questões que dizem respeito a todos nós. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a justiça divina, portanto, a reencarnação, porque por uma lógica chegamos à reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a vivência do Evangelho de Jesus em espírito e verdade, sobretudo a parte filosófica, ninguém morre. Qual a consequência de você não morrer? Qual a consequência de que a destruição dos tecidos orgânicos não vai aniquilar sua consciência? Qual a consequência de que daqui a alguns anos, você não estando no corpo, continuará existindo? Com que consequências? Com que tipo de vida? Se você se comportando dessa forma, desencarnar logo mais, estará bem no mundo novo para o qual você vai estar chamado? Você hoje se comporta de maneira compatível a esse mundo para o qual você vai? E ao qual é permanente? Você se conduz de maneira equilibrada, compatível com esse mundo? Qualquer pessoa que faz uma viagem, pelo menos faz o check-in, faz a mala, se preocupa com a cultura do povo, o idioma. Da mesma forma, é a preocupação com aqueles que faremos, todos nós, a viagem para o além. Porque até que se prove o contrário, todos nós somos chamados. É um negócio muito democrático. Sempre há um espaço para um a mais. Rico, pobre, doente ou saudável, não tem vaga, sempre tem vaga. É o lugar que sempre tem vaga, é a desencarnação. Como eu falei em uma outra palestra, né? Tem um museu feito de ossos humanos em Portugal, na cidade de Évora, cuja inscrição diz mais ou menos assim: és o que fomos, serás o que somos. É um negócio mórbido, né? Mas é mais ou menos isso. Estamos caminhando para a imortalidade. Por isso, o Livro dos Espíritos é um acervo extraordinário, como diz Viana de Carvalho, é um mapa do tesouro, porque nos oferece de uma maneira lógica, de uma maneira clara, de uma maneira sucinta, de uma maneira tranquila, de uma maneira simples, aquilo que iremos encontrar em relação ao mundo espiritual. Mas não apenas isso. O Livro dos Espíritos, já concluindo, aborda a questão que sempre inquieta os religiosos e os não religiosos. Por que eu sofro? Se Deus é infinitamente bom, por que existe sofrimento na Terra? Se Deus é infinitamente perfeito, por que Deus permite a dor? Permite o sofrimento? Se a causa de tudo é todo amor e toda perfeição, por que tantas diferenças? Por que tantas injustiças? O Livro dos Espíritos, de uma forma nova, vem nos falar sobre tudo isso. Fala de questões sociais, de questões trabalhistas, de questões laborais, de questões materiais que antecipam o futuro. Então, quando eu vejo pessoas dizendo o Livro dos Espíritos não está atual com os tempos atuais, eu me lembro de Haroldo Dutra Dias que diz, realmente não está atual não, a humanidade precisa avançar muito para chegar à atualidade do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos que está na frente. Porque o Livro dos Espíritos oferece um padrão que ainda a gente não conseguiu encontrar, que ainda a gente não conseguiu alcançar. O Livro dos Espíritos retira Jesus daquele posto de Deus
e coloca um Jesus ainda mais grandioso. Porque não sendo o Criador, se torna uma referência maior e ao mesmo tempo uma referência que deve ser imitada, que deve servir de exemplo para todos nós. Jesus sai dessa dimensão da deidade para ser o Espírito mais perfeito que esteve conosco, servindo de modelo e guia para todos nós, o governador espiritual do planeta. E por fim, meus amigos, o Espiritismo retira o culto exterior. O culto exterior, a noção de nos vincularmos ao sagrado de forma externa. Ao longo da humanidade sempre fizemos isso. A relação com o sagrado de forma exterior. O Espiritismo procura resgatar o pensamento cristão, que todo ele é um convite à interiorização, à construção interna. Nós construímos fora na obra social para um dia realizarmos por dentro aquilo que fazemos fora. Ou melhor dizendo, nós realizamos por fora e construímos por fora para internalizarmos e resultar numa construção interior. Utilizamos da experiência externa, através da reencarnação e da ação no mundo material, por fora aquilo que um dia será conquista por dentro, será realidade interior. É por essa razão que o Espiritismo nos convida ao engrandecimento do reino de Deus, que não vem com as aparências exteriores, que não está aqui ou acolá, mas está dentro de cada um de nós. Muito obrigado, muita paz.